Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira de 500 mil reais hoje, onde eu investiria o meu dinheiro. Então, se você tem 500 mil reais ou mais para investir, esse vídeo aqui é para ti. E presta muita atenção, porque aqui eu vou te revelar quais passos o meu sistema de alocação estratégica segue para determinar onde investir 500 mil reais. O sistema foi desenvolvido por mim e pela equipe do Clube do Valor nos últimos 11 anos. E o primeiro passo dele é a análise do investidor. E a primeira coisa que alguém faz quando quer saber como investir é abrir o Google e procurar qual é o melhor investimento hoje. É o termo melhor investimento hoje, tem mais de 8 mil pesquisas por mês. E nada contra, né, quem escreveu esses artigos que aparecem nos resultados, mas como dá para perceber rapidamente, todos eles falam sobre produtos. Bom, a mesma linha segue para todos os analistas e 99% dos profissionais de mercado. As pessoas escrevem colunas como essa, né? Olha, os fundos imobiliários vão decolar em 2024. Na verdade, não. 2024 tem potencial para ser o grande ano da renda fixa. Ou não, 2024 vai ser o ano da bolsa de valores. Ou ainda, a bolsa está barata, os juros estão altos, tudo está bom em 2024. Enfim, é uma avalanche de informações que muitas vezes te deixa o investidor absolutamente perdido e sem segurança em como proceder. E você pode pensar, beleza, é o meu caso. Por isso eu fui atrás de ajuda, eu contratei um assessor de investimentos, um assessor lá da corretora, que disse inclusive que faz um trabalho gratuito. Para contexto, o assessor é tipo um gerente bancário, só que plugado às corretoras e que traz uma gama mais ampla de potenciais produtos. Só que os assessores no Brasil, eles são também muito focados em produto. O assessor, na média, ele só entra em contato com seus clientes para falar sobre uma emissão nova, sobre um produto novo, sobre algo novo para você investir. Eles poucas vezes falam sobre estratégia. Por isso o sistema que eu proponho, quem segue aqui no Clube do Valor, ele começa de forma diferente. Em vez de olhar para o mercado, ele começa olhando para o investidor. Claro que olhar para o mercado é importante, mas primeiro a gente tem que olhar para você que está assistindo esse vídeo. Em especial, a gente olha em 3 coisas nessa ordem. Primeiro, qual o risco o investidor em questão aguenta correr? Segundo, quais são os objetivos desse investidor? O que ele quer? Ele quer renda passiva no futuro, viver de renda, complementar a aposentadoria, ter mais tranquilidade financeira e seja lá o que ele quiser, quando que ele quer conquistar esse objetivo e, por fim, qual a experiência desse cara no mercado. Por que tudo isso, tá? Porque eu acredito que não existe melhor investimento. Existe a melhor carteira feita para ti, considerando seu nível de risco, seus objetivos, sua experiência. Aqui nos nossos serviços de Wealth, no Clube do Valor, a gente tem desde clientes que investem apenas em renda variável, correndo muito mais risco, até clientes que investem apenas em renda fixa, correndo muito menos risco. Por que carteiras tão diferentes? Porque são pessoas muito diferentes. Aí você pode pensar, beleza, mas como é que eu faço isso na prática? Uma das várias formas que a gente traz aqui é aprender com a história. Vou te dar um exemplo, tá? Todo mundo sabe que para o longuíssimo prazo, Bolsa de Valores é um excelente investimento. E mais, tá? O cara que investiu na Bolsa de Valores ali nos anos 90 e manteve esse investimento até hoje, ele ganhou muito. Porém, olha só o que esse cara teria passado. Imagina lá que você investiu R$1 milhão na bolsa e aí teve um mês em que as bolsas desabaram no mundo todo. Aqui no Brasil a bolsa caiu 40%, mas ela estava caindo no mundo inteiro. Pouco tempo depois, a taxa Selic subiu para 49%, ou seja, a renda fixa pagava muito. E esse período era chamado como o talvez mais dramático evento da história recente do Brasil. Bom, a bolsa nesse período ela caiu 65%. Então, se você tivesse 1 milhão, você passaria a ter 350 mil e as manchetes teriam sido horríveis. E a renda fixa estaria pagando mais. Você manteria o seu investimento? A resposta depende do seu perfil. Se você fosse uma pessoa que não aguentasse risco, com certeza não, teria vendido no prejuízo e migrado para a renda fixa. Agora, se fosse uma pessoa muito tolerante ao risco e tivesse mantido seus investimentos, o que teria acontecido? E em menos de 1 ano e meio, a bolsa teria feito um novo topo histórico, teria se recuperado e de lá para cá, toda essa crise que aconteceu neste momento do gráfico de longo prazo, teria feito que você multiplicasse muito seu patrimônio, entrando antes, durante ou depois da crise na bolsa. Então é por isso que o primeiro passo é fazer uma análise do investidor. Aí o segundo passo é definir a alocação de ativos correta para o teu perfil de investidor. Com o perfil do investidor, o risco e os objetivos mapeados, aí é hora de pensar na estratégia macro, na alocação de ativos macro. Se você não sabe o que é alocação de ativos, esse é o nome de uma estratégia que é muito pouco utilizada no Brasil, que no Brasil o pessoal ainda fala muito em produto, mas é muito utilizada pelos maiores investidores da história. Mas, tá? Essa estratégia, ela explica 90% da performance de uma carteira de investimentos. E a lógica dessa estratégia é, em vez de pensar direto em produto, em qual ação comprar, qual ativo de renda fixa, pensar numa alocação macro. Para quê? Para entregar o maior potencial de retorno possível para o investidor, respeitando o risco que ele aceita correr. E além de trazer essa clareza sobre como investir e te fazer investir de forma estratégica, tendo uma alocação de ativos clara, você vai saber sempre quando comprar e quando vender, algo que eu vou falar aqui no passo 4 desse vídeo. E foi seguir essa estratégia, que faz parte do nosso sistema de alocação estratégica. A gente aqui no Clube do Valor vendeu bolsa numa época em que ninguém queria vender.
Lá em dezembro de 2019, a bolsa não parava de subir, todo mundo queria investir mais em bolsa. Você pode ver que em 2019 o pessoal colocou 88 bilhões de reais na bolsa. Estava todo mundo comprando bolsa. E a gente aqui, a gente vendeu bolsa nos meses de novembro de 2019, de dezembro de 2019 e de janeiro de 2020, seguindo o nosso sistema de alocação estratégica. E aí, quando a bolsa despencou, é óbvio que a gente não sabia que isso ia acontecer. E quando ninguém mais queria comprar bolsa, o que a gente fez? A gente comprou muita bolsa. Compramos mais de 11 milhões e meio de reais, por causa da estratégia de alocação de ativos. Agora, falando em termos práticos, tem que escolher aqui a sua alocação ideal, a composição ideal da sua carteira. Vou colocar alguns exemplos aqui. Na tela, o exemplo que a gente chama de equilibrado. É que é um cara que não tolera tanto risco, então vai investir menos em ações, 10% em ações brasileiras, norte-americanas, em fundos imobiliários, somando ali 30%, e 70% em renda fixa. Ou se o cara tolera um pouco mais de risco, um modelo sofisticado, com peso maior em ações, entre ações e fundos imobiliários, 60% da carteira, o restante em renda fixa, ou ainda modelo 100% ativos de renda variável, para um cara que tolera ainda mais risco. Um ponto interessante sobre essa parte da alocação é que se você já investe hoje, independentemente de ser 500 mil reais, mais, muito mais, ou menos, muito menos, você tem uma alocação. Talvez sem nem saber, né? A gente faz aqui volta e meia sessões de análise de estratégias de investimentos para a nossa audiência. E em toda a sessão a gente mostra como é que é a alocação de ativos do investidor. Nesse exemplo aqui na tela, um cara que investia um pouco em ações, muito em fundos imobiliários, nada em ações norte-americanas, era uma estratégia bem até questionável, sendo bem franco. Inclusive, se você já tem uma carteira, mas não tem a menor ideia de como é que os ativos foram para lá, não tem a menor ideia de qual a sua alocação, aqui vai um passo extra, né? Que é ter um plano de migração, a tua carteira atual para uma carteira ideal. Inclusive, se você já tem uma carteira de investimentos hoje, seja de 500 mil, de 2 milhões, de 10 milhões ou mais do que isso, e se você está insatisfeito com ela, ou com quem te atende, ou você só quer apenas ter uma segunda opinião de algum especialista, treinado aqui por mim no Clube do Valor, eu consegui liberar algumas vagas para sessões de análise gratuita de carteira. Isso aqui é uma sessão de 1 hora de consultoria gratuita, em que um especialista aqui do Clube do Valor vai te mostrar como é que está a tua carteira e vai montar um plano, te apresentar um plano para você fazer eventuais ajustes. É muito comum a gente receber feedbacks assim, dessas sessões de análise de carteira, pessoas felizes, né? Sentindo aqui que a gente conseguiu dar uma boa clareza para elas. Mas enfim, voltando aqui para o nosso passo a passo sobre como investir 500 mil reais ou mais, depois que você desenhou uma estratégia macro, a gente vai para o passo 3, que é determinar as estratégias micro. Aqui sim, agora sim, a gente começa a falar de produto. Aí entram as perguntas, né? Quais ações comprar na parte de ações brasileiras? Quais ativos de renda fixa comprar? CRI ou CDB? Títulos públicos ou títulos privados? Enfim, tudo entra aqui. Seguindo a nossa estratégia aqui no Clube do Valor, e nosso sistema de alocação estratégica, a gente desenvolveu aqui diferentes estratégias para diferentes classes de ativos. Por quê? Porque em vez de fazer o que a maioria faz, que é fazer uma análise qualitativa bem embasada de acordo com as histórias que estão no ar, algo que a gente entende e está provado por estudos, que é uma forma que gera um viés otimista nos bons momentos e pessimista nos maus momentos, a gente então tem estratégias que são todas matemáticas. Olha apenas para números, a gente não faz análises ou projeções sobre o futuro. Um exemplo, né, é o que está na tela agora. Dentro do nosso sistema de alocação estratégica, a gente tem estratégias para as diferentes classes de ativos, para ter muita clareza sobre quais ativos comprar, né? Quais ações comprar, quais ativos de renda fixa comprar, etc. Sempre rodando filtros e regras matemáticas. E com tudo isso posto, a gente pode ir para o passo número 4, que é fazer o rebalanceamento inteligente. O rebalanceamento inteligente é o que nos força a estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. E mais, nos ajuda a ter clareza sempre sobre o que fazer. Qual o melhor investimento para a tua carteira para este momento atual. Com ele, em vez de ter que procurar uma manchete ou uma opinião para embasar suas decisões, a gente olha para a carteira, compara com o alvo e sabe o que fazer. Um exemplo prático. Digamos que sua carteira seja 50% ações brasileiras, 50% ações norte-americanas, e aí as ações brasileiras subiram bastante, o dólar caiu, ações norte-americanas caíram. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vender um pouco de ações brasileiras para voltar para a alocação ideal, no exemplo aqui meio a meio. Esse é o passo 4, o passo de fazer um rebalanceamento inteligente, um ajuste inteligente na carteira. E aí, onde é que eu investiria 500 mil reais hoje passando por esse passo a passo? Vamos lá. Passo número 1, analisar o investidor, lembra disso? Bom, eu, Ramiro, trabalho no mercado financeiro já há 11 anos, sou gestor de investimentos profissional, credenciado pela CVM há 8 anos, atende clientes já há mais de 7 anos, eu tenho uma tolerância altíssima ao risco, já passei por várias crises, tenho só 31 anos, você não acredite, mas é verdade, tem uma cara meio de acabado, mas enfim. Então tem espaço para correr risco. Por isso, no passo 2, definir a alocação correta, eu escolhi para mim uma alocação da carteira de longo prazo, tudo que a gente está falando aqui é sobre longo prazo, que é 100% renda variável, porque eu sei que vai ter mais risco,
mas vai me entregar um maior potencial de retorno. Eu sei que uma estratégia assim teria rendido cerca de 8% ao ano acima da inflação no longo prazo, com um risco aceitável por mim. E, é claro, considerando a inflação, a gente teria transformado 500 mil reais em mais 7 milhões nos últimos 20 anos. Ou, num prazo menor, de 10 anos, teria transformado 500 mil reais em cerca de 2 milhões. Passo 3, estratégia micro. Aqui eu sigo todas as estratégias do Clube do Valor, que eu tanto ensino aqui no canal no YouTube. Você já deve ter visto vários vídeos meus falando sobre ela. E o passo 4, rebalanceamento inteligente. Vou dar um exemplo da minha própria carteira. No final do trimestre passado, fundos imobiliários estavam com um peso um pouco menor do que o alvo, que seria 33%. Então, os aportes novos foram para fundos imobiliários, que agora, inclusive, está com um peso um pouquinho maior, 34%. Mas tenho clareza que o próximo dinheiro que entrar vai entrar em ações brasileiras, um pouquinho ali para ficar com 33, vou estar sempre ajustando a minha carteira. Eu citei antes, né, que se você está insatisfeito com qualquer ponto da tua carteira ou quer uma segunda opinião, você precisa fazer e aproveitar uma das vagas que a gente está liberando para as sessões gratuitas de consultoria e de análise de carteira, porque dessas sessões você vai sair também com um plano de investimentos feito sob medida para ti. Então aperta aqui para preencher um rápido formulário e concorrer a uma das vagas que eu liberei. Tamo junto? Grande abraço e até mais.